Bom, pessoal, vamos lá. Esse é o último tópico da matéria, tá? É bem simples, é quase que informativo, mas vai ter grande aplicação aí, principalmente pro pessoal de auto, tá? O pessoal de árbitro também tem um pouco, mas fundamental pro pessoal de automóvel, você vai ver mais pra frente por quê. Que é balanceamento de máquinas. É mais pra passar ideia, tá? Depois vocês vão ver isso melhor, acho que em vibrações vocês veem isso de novo. Em motores de combustão interna vocês veem isso de novo, tá? Mas vamos passar uma ideia aqui para vocês, tá? Já que a gente tem dinâmica, já é um problema de dinâmica e vibrações, vamos dar uma ideia do que é isso, né? Então, se você pensa nisso, se você tem um eixo que está girando, tá? Todas as partículas dele estão sujeitas a uma seleção centrípeta, né? Uma força centrífuga. Só que o seu eixo ele é simétrico em relação ao eixo de rotação, né, teoricamente. Então, a força que uma partícula faz para um lado tem uma partícula diametralmente oposta que compensa. Então o seu eixo fica, você dizer, o eixo permanece parado, existe uma linha neutra, né? Porém, imagina que por algum motivo, tá, você mudou essa distribuição de massa, tá? Ou alguma peça, você colocou alguma coisa em cima desse eixo, ou foi feita alguma manutenção e criou-se um acúmulo de massa pontual ou distribuído, tá? Em determinados pontos do seu eixo. Para esses pontos não existe a contrapartida da massinha diametralmente oposta, né? Para compensar essa força centrífuga. Ah, tá, isso é para compensar, mas poxa, uma massa pequena, tá? Pensa assim, uma massa de 1 grama, ou sei lá, 10 gramas, 100 gramas, sei lá. Para baixa velocidade realmente não faz diferença. O eixo rodando a 10 radianos por segundo. Mas agora pensa num eixo que opera a grande velocidade. A força é m ômega ao quadrado r. Então, para um eixo que está rodando a 1000 metros por segundo, a 1000 radianos por segundo, desculpa, tá? Uma massa de 0,001 kg já gera uma força considerável. E aí, se essa massa aumenta e a velocidade aumenta, e você tem eixo que trabalha com uma velocidade de rotação muito alta, você acaba gerando um problema de flexão desse eixo. Você gera um desbalanceamento considerável. E esse desbalanceamento, né, leva a dois fatores principais. Primeiro, você gera uma variação de esforço do esforço previsto no mancal. O mancal ele é projetado para resistir a um certo esforço. Muitas vezes, por limite, você coloca o mancal no limite do seu esforço. Aí você já gera um esforço adicional. Pode levar o seu mancal à falha. Outro problema. Se você aplica uma força num eixo, tá? Você gera um esforço, você vai ter uma flexão desse eixo. Vocês estudaram lá em Maxwell. Só que essa flexão vai estar girando. Você vai ter um eixo deformado girando, fazendo como se fosse uma corda, pulando corda ali, um eixo embarrigado. Isso gera um estado de tensão dentro do seu eixo que pode levar esse eixo à falha, dependendo obviamente da intensidade dessa força. Então isso é um problema muito sério que deve ser sempre levado em consideração no projeto de máquinas, tá? E teoricamente, né, existem, passando aqui para a figurinha aqui como é que se representa, né, teoricamente essa massa, tá? Você tem exatamente uma massa a uma distância r que gira junto com o seu eixo. Existem dois tipos de problema, que é o problema plano ou o problema dinâmico, né? O que é isso? No problema plano, todas as suas massas estão alinhadas, tá? Uma em cima da outra. Tá? Uma em cima da outra. E aí basta você fazer com o somatório de forças igual a zero. Tá? Você coloca mais uma massa, ou você remove uma massa. Tá? Você pode tanto colocar como tirar. Tá? E aí você fala que o somatório dessas forças é igual a zero. E aí você define onde você tem que colocar a força e qual
onde colocar a massa e como a massa ser colocada. É isso que aquela máquina na hora de balancear pneu faz. Ela mede o desnível, mede o desbalanceamento, a posição que a massa está acumulada, e aí você define qual é a posição que você tem que colocar a massinha para balancear a sua roda. E qual a massinha que tem que ser colocada. Tá? No problema já de balanceamento dinâmico, você tem várias massas distribuídas, e aí além de um desequilíbrio de força, você vai ter um desequilíbrio de momentos. Tá? Então, além de equilibrar a força, você tem que equilibrar momentos. Tá? O desbalanceamento estático, tá? É fácil de reconhecer que se você pegar um eixo e girar ele, impõe uma rotação, ele vai parar de girar. Você pega, marca o ponto inferior dele. Aí você gira de novo, marca o ponto inferior. Gira de novo, marca o ponto inferior. Se você for tiver um eixo balanceado, tanto faz, ele vai parar por atrito, vai parar por outros motivos. E ele vai parar em qualquer posição. Então essas marcas vão ficar aleatórias. Agora, se você tem um eixo desbalanceado, essa posição vai ficar igual. Porque deforma essa massinha, esse desbalanceamento vai tender sempre a ficar para baixo. E aí, você vai marcar sempre no mesmo lugar. Logo, essa é a sua posição de acúmulo de massa. Você tem que colocar uma massa igual. Aí você tem que estimar qual é essa massa, obviamente. Mas a posição que ela tem que ficar diametralmente oposta à marquinha que você faz no eixo. Tá? E realmente é muito simples de resolver. Esse é um problema realmente de somatório de força igual a zero. Lembrando que você tem 3 variáveis nesse problema, né? Você vai ter uma angulação da força. Em que ângulo você tem que estar, né? Aqui você tem várias massas, mas elas estão distribuídas no espaço. Tá? São ângulos diferentes. Então, qual é o ângulo em relação ao eixo que você tem que colocar? Qual é a massa e qual é o raio? Tá? Geralmente, você acaba definindo o ângulo e você define uma razão massa-raio. Tá? E aí você escolhe qual é a massa, qual é o raio que você quer colocar, dependendo aí até das próprias dimensões do seu problema. Tá? Aqui tem um exemplozinho resolvido, tá? Nada demais. No desbalanceamento dinâmico, você tem essa variação toda de essa distribuição de massas, vai ter massas e momentos, forças e momentos. E você tem que fazer o equilíbrio desse sistema do mesmo jeito, tá? E ainda gera essa outra variável que é onde colocar a massa, né? Geralmente você coloca no ponto onde o momento, onde a força resultante atua, tá? E aí, abordando o problema um pouco mais da estratégia prática, né? Tá, aí vem um conceito importante antes disso, tá? O problema de balanceamento estático você resolve com uma massa, só precisa colocar uma massa. O problema de balanceamento dinâmico resolve-se sempre com 2 massas, tá? Mas isso nem sempre é viável, bom e vantajoso para o seu sistema como um todo, tá? Então, muitas vezes vale mais a pena colocar massinhas diametralmente opostas a cada uma das massas para compensar o desbalanceamento que cada uma gera individualmente, tá? Só que você vai colocar muito mais massa, vai aumentar a massa no seu eixo, vai gerar uma reflexão muito maior. Isso aí você coloca mancais intermediários. Colocando mancais intermediários, você divide o esforço da flexão do eixo, você divide esse esforço axial que o eixo está carregando, tá? E compensa momento e força de desbalanceamento de uma vez só, tá? É uma solução muito mais prática do que a bando de conta que a gente faz para resolver esse problema, tá bom? E aí entra o segundo caso, que é o balanceamento de máquinas reciprocantes. O que é isso? Quando você tem um biela manivela girando, né, aquele movimento alternativo gera um esforço no eixo. Né? Isso é meio que óbvio. Esse esforço no eixo depende da velocidade, depende da
obviamente essa força varia com a posição do pistão, né, do movimento do pistão, tá? E depende da angulação dos pistões. Então, pessoal, quando você tem aqui, por exemplo, um motor de 6 cilindros, tá aqui, um para cima, um para o lado, dois para baixo, um para o lado, um para cima, esse eixo aqui pode ter um desbalanceamento de força e de momento, tá? E é importante saber quem ele é para poder compensar isso e o seu eixo não se arrebentar todo por causa desse desbalanceamento, porque isso nem que seja pela vida em fadiga, você tem um esforço, sem dizer, um esforço constante no eixo rodando, isso vai acabar arrebentando o seu eixo. Tá? Então, né, a força gerada pelo cilindro rotativo, tá? Pela biela manivela, no eixo, tá? É dada por isso aqui. Tá faltando o ômega. Tá faltando o ômega ao quadrado aqui, desculpa. Então, você pode dividir, na verdade o livro, o MABI, né, divide isso aqui em duas partes. A força primária e a força secundária. Tá? Então você fala que isso aqui a força de desbalanceamento, S, vai ser o somatório de MI, RI ao quadrado, cosseno θi. Mais somatório de MI, RI ao quadrado, L, cosseno de 2 θi. Só que para você simplificar a sua vida, você pega o primeiro cilindro, coloca ele como 0. E todos os outros são θ1, né, porque vai ser o ângulo do primeiro, você define o seu primeiro como referência. E calcula os ângulos dos outros em relação a ele. Tá? Porque no final a força de todos vai ficar em relação à posição do primeiro. Vai ficar mais fácil de calcular. Para cada ângulo do primeiro, você sabe a posição de todo mundo e você vai saber calcular automaticamente o desbalanceamento em função do ângulo do primeiro. Então o primeiro é 0, você pega o ângulo da biela para cada um dos pistões, tá? Em relação a esse primeiro. E aí você fala que o θi, na verdade, é o φ, que é o ângulo do primeiro, mais φ, que é o ângulo dele do cilindro I em relação ao primeiro. Tá? Então isso aqui, na verdade, é um somatório de cosseno de φ mais φ, cosseno de 2φ mais 2φ. Abrindo esse somatório, tá? Abrindo os cossenos de soma, tá? No final você chega aqui, para você ter tudo igual a 0, uma forma de garantir que tudo igual a 0, quer dizer, na verdade é a forma, né, mas você ter, de garantir o balanceamento, você ter que cosseno de φ mais φi igual a 0, que é o sistema que vai aparecer aqui, porque isso aqui é maior que 0. Isso aqui vai ser sempre maior do que, essa constante é sempre maior do que 0. Então, falando que esse somatório aqui é igual a 0 e esse somatório aqui é igual a 0, isso aí você vai garantir que S seja 0, tá? E aí você pode abrir esses somatórios, tá? E aí falar que cosseno de φi, que os somatórios tem que ser zeros também, tá? Aí você faz a mesma coisa para o momento, tá? Só que agora multiplica por aí, que é o braço de momento em relação ao primeiro, tá? Não é a distância entre cilindros, é a distância em relação ao primeiro, tá? A equação fica dessa forma aqui. E aí você, para ter balanceamento, você tem que isso aqui acontecer, tá? E aí você define essa distância R, que é o braço de momento, você dizer, seria o braço de momento gerado pela força de balanceamento. Você, falando que quem gerou o desbalanceamento, o momento de balanceamento é a força de balanceamento, tá? É essa a ideia. Mas aí vamos ver um exemplo que fica mais prático, tá? O outro exemplo eu deixo para vocês verem lá, que é muito mais simples, tá? Esse aqui tem uma estratégia para resolver que fica mais fácil, tá? Você tem aqui um motor de 4 cilindros em linha, tá? 4 cilindros em linha.
Θ φ1 é 0, φ2, φ3 é 180, φ4 é 0. Tá? Seja qual for o φ1 depois, eu sei que φ2 é φ1 mais 180, φ3 mais 180 e o φ4 é igual a φ1. Tá? Você monta uma tabela. Tá? Aqui, ó. Cilindro 1, 2, 3, 4. Cosseno φ, seno φ, cosseno 2φ, cosseno 2φ. Aí cosseno φ, aí seno φ. Aí cosseno 2φ, aí seno 2φ. Calcula para todo mundo aqui, faz 0, 180, 180, 0. 0, calcula. Soma. Pronto. Você calculou. Ó, aqui é 0, 0, 0. Só esse termo aqui da força secundária não é 0. Então, SMR ao quadrado, L ao quadrado, cosseno de 2θi, somatório cosseno de 2φ. Ponto. Isso aqui é 4, ponto. Calculei a força de desbalanceamento. O momento é a mesma coisa. Primeira parcela é 0, segunda parcela é 0, terceira parcela, o coeficiente é 24, última parcela é 0. Então dá 24, MR ao quadrado, L sobre L, ômega ao quadrado, cosseno de 2θi. Tá? Fazendo agora para o motor de 5 cilindros, os ângulos ficam meio feios, tá? Os valores aqui ficam feios também. Tá? Mas aí você vê. Aqui é, desculpa, a força dá 0, tá? Aqui é 0. Essa soma aqui dá 0, do mesmo jeito que essa dá 0, então tem que dar 0. E aí aqui você tem todos os componentes do momento. Então tem aqui MR ômega ao quadrado, menos 0,264A, cosseno φ, menos 363A, seno φ, mais o secundário, MR2 sobre L ômega ao quadrado, menos esse cara aqui, mais o outro aqui negativo. Pronto, e aí você calculou o desbalanceamento e o momento de desbalanceamento desses motores, tá? Quando você tem aqui, por exemplo, nesse caso aqui, tá? Você poderia pegar, como é que balanceia esse motor? Você vai colocar em 6 uma força, uma massa que gere essa força, tá? E aí você automaticamente já balanceou o seu eixo, tá? Por isso que você calcula a S, C e a R, tá? Porque aí você colocando uma força diametralmente oposta a S, você automaticamente vai fazer com que o seu momento seja 0. Tá? E a sua força seja 0 também. Tá bom, pessoal? Vocês viram que essa parte é bem tranquilinha, tá? Não tem muitos mistérios. É só problema de estática, na verdade. Só esses problemas de eixo reciprocante, tem que saber essas fórmulas, tá? Não tem jeito. Isso não tem jeito. Mas também não é nada demais, tá? Em prova, o que cai geralmente é motor, tá? Não sei o que eu vou fazer ainda, mas geralmente é motor. E é montar essa tabelinha e fazer essas somas, tá? Não tem grande mistério também não. Essa parte fica realmente por último, e porque é bem simples e não tem realmente mistério nenhum. Beleza? Bom, pessoal, esse é o último vídeo da nossa matéria. Valeu!